A gente está aqui escutando a música de um conterrâneo, Tião Marculino, não é? O nosso monstro aqui da sanfona. Tião Marculino hoje ele vem aqui do sítio São Pedro, nasceu aqui no sítio São Pedro, mas hoje mora em Maceió, e em Maceió com seu filho também Douglas, que também é sanfoneiro, e que hoje é professor de sanfona, de acordeão, portanto, em Paris. Portanto, um time de primeiríssima linha. Mas nós vamos aqui no programa Colônia que Queremos, nós vamos discutir hoje política na pandemia. A política na pandemia, mais especificamente, os aspectos financeiros de como a gente vai poder sair, não é, dessa crise. Esta é a temática nossa central. Então, quem está chegando agora, nós estamos dizendo que este programa Colônia que Queremos, a gente se mantém todo sábado nesse horário. E sempre com uma temática que a gente entende importante para o momento. Temáticas saídas daí de Colônia e temáticas gerais, estaduais e nacionais. Pois bem, então, primeiro essa pandemia nos trouxe assim, nos mostrou um país que não parecia existir, que é um país assim de profundas, de maiores desigualdades do que a gente imagina. Então se falava de um desemprego de 13%, 14%, 12%, não sei o quê, portanto 14, 15 milhões de desempregados, sei lá. Não é com essa parcela para não deixarmos sofrer tanto aqueles mais necessitados. Descobrimos que nós somos de 40 a 50 milhões de grandes necessitados para que esse país realmente tome consciência, clareza das suas dificuldades. Isso é de importância muito grande, porque nos mostra, nos escancara, deixa, portanto, às claras as profundas dificuldades, as profundas desigualdades que existem no nosso país desde o tempo da sua colonização. Portanto, é isto que também estamos vendo. E a gente quer aqui deixar aqui, claro, também três grandes setores que têm muito impactado a vida brasileira, não é pela desigualdade sim, mas agora também pela corrupção. Um outro problema que nós não podemos tolerar. Há três setores: a infraestrutura, a saúde e a educação. Em todo o país isso pode ter problemas. No caso da infraestrutura, nós vimos como é que concluímos isso. Não é com esses problemas de mensalão, impeachment, enroscado todo mundo, meio mundo de gente na cadeia, etc. Agora na saúde, olha lá, descobrimos só agora na pandemia as dificuldades também profundas que existem dentro do nosso setor de saúde, nos hospitais. A gente precisando de um hospital, vai ver que é difícil o atendimento em que pese o Sistema Unificado de Saúde, nosso SUS, ser um importantíssimo sistema para todo o país e para o mundo, vamos dizer assim, particularmente para nós que podemos utilizar. Bom, na educação, aí tem os setores da educação que também fazem muita brincadeira. Tem umas figuras aí, executivos, tanto de estaduais, federais, municipais, profundamente raivosos com dinheiro público, que se metem a fazer gastos sem nada a ver, misturando público com privado. Enfim, esses três setores são muito nevrálgicos nessas dimensões e nós não podemos aceitar. Então, indo mais avançando para frente, nós vamos dizer que como é que poderíamos sair, que proposta nós podemos apresentar, primeiro dessas daí, para que esse sofrimento seja menos. Aqui no programa Colônia que Queremos, um programa de debates, não é? Nós estamos apresentando sozinho hoje, mas isso vai continuar com outras figuras aí de Colônia mesmo, não é? Nossa programação para ir ocupando as pessoas, ela tem 2 lives nas segundas e quintas-feiras, a partir das 5 horas, e no sábado, 5 horas, a gente tem
este vídeo aqui no YouTube? Pois bem, defendo que tenhamos para sair dessa pandemia pelo menos 2 a 3 meses ainda das pessoas receberem esse apoio federal que foi aprovado, não é? Sem muito desejo do governo, muito mais os parlamentares que forçaram essa barra. Mais 2, 3 meses. Se você perguntar por que 2, 3 meses? Bom, é porque nesses 2, 3 meses, eu imagino, o governo federal, então, estaduais, municipais, mas olha, está acabando aquela grana, se preparem para tomarem conta de suas vidas. O apoio à pequena e à microempresa, média empresa, isso é fundamental porque são essas empresas que empregam muitíssima gente, não é? 4, 5 empregados, etc., e também ficaram numa situação limite nessa atual pandemia. Pois bem, agora precisamos também o governo e mais, a juros zero. Então nós não vamos doar dinheiro a você, mas nós vamos segurar que o juro será zero, você vai nos pagar nesse percentual. O investimento do país agora, porque sempre sobra um time de gente que fica desempregado mesmo. 1001 razões que não vamos entrar aqui. Mas, para esses daqui, então, o investimento do país na infraestrutura, particularmente a construção civil, aonde a gente tem mais possibilidade de emprego para as pessoas que têm menos qualificação. Então, aí, não é um ambiente de emprego de muita gente assim. E nós poderíamos, inclusive, pensar aonde seria nesse país, vamos botar aqui infraestrutura, são novos projetos, aí bilionários. Não, nós temos uma porção enorme de construções nesse país, nos municípios, estados, federação, por tudo que é de canto, de obras inacabadas. O nosso município aqui tem várias, olha. Tem uma quadra, você sabe bem que tem uma quadra ali perto do hospital que está inacabada, não é? Nós temos aqui um outro setor que seria para a saúde, perto da BR, que foi feito quase em cima da BR, problemas com o DNR. Então, nesse sentido, o governo poderia dar um prazo de 2 meses para que todos esses processos judiciários que tem aí, aqueles com governos federais diretos seriam mais resolvidos, aqueles com o judiciário, então, dá uma agilidade nesses processos inteiros para que em 2, 3 meses a gente tivesse isso começando a concluir essas obras que tanto esse país precisa. São as obras inacabadas. Mas a pergunta que você pode me fazer diz, muito bem, professor, gostei e tudo mais, mas me diga uma coisa, e de onde vem o dinheiro? Mas aí eu não sou economista, mas eu então me abalizei com 2 economistas, que se chama Juliane Furno e também a Lúcia Fatorelli. Essas 2 economistas nos dão umas 3, 4 pistas e a gente, com nossa visão de mundo, nosso jeito de conhecer esse país, aproveitando também, fazemos mais 2, 3 outras. Primeiro, dizem elas, do endividamento público. O país pode produzir mais moeda. Endivida-se? Sim. Inflação? Sim. Mas em moeda nacional a gente tem controle sobre ela. Não pode também, não é ao Deus dará, não é assim. E aí os tributaristas, economistas terão, e o próprio Ministério, não é condição de controle desse endividamento. Quem vai pagar? Nós mesmos. Esse problema de pandemia não é do município X, Y ou Z, ele é de todo o país. Nós podemos também, segundo elas, mudar a regra de apuração dos resultados contábeis. Isso é uma conta muito específica lá para os contadores, não é? Eu deixaria isso porque elas dizem que isso é possível. Também a compra de títulos públicos pelo Banco Central. Essa compra de títulos é como uma espécie assim de um pai com filho. Eu estou só fazendo uma metáfora, não é? E o pai resolve assumir aquelas dívidas lá do filho, trocou quem é que está devendo agora, e o pai que tem mais autoridade para fazer esse pagamento, tipo o governo federal, muito maior que qualquer um município. Mas tem uma outra coisa, é que pode-se fazer uma emenda na Constituição, não é para imprimir mais dinheiro. Eu toquei já nesse assunto no início, né?
imprimir mais dinheiro e isso gera, sim, isso já falei, mais inflação, mas isso é perfeitamente controlável pelos nossos gerenciadores de finanças. Além disso, e além dessas colegas economistas, a gente pode lembrar uma coisa assim importante. Na Constituição brasileira, há um artigo, me parece que é o 154, 153 por aí, que já está aprovado desde 1988, a taxação das grandes fortunas que a gente tem no país. Então, precisamos regulamentar. Os nossos vereadores sabem muito bem, regulamentar existe a lei, mas para que ela funcione, ela precisa dizer como é que ela vai ser. Está guardada lá, faz esse tempo todo, ó. Até agora, nada. Vamos então olhar para esse negócio, fazer funcionar, é mais uma grana que pode vir aí para o país. E também o seguinte, ó, cada país tem vamos chamar metaforicamente, um saco de dinheiro nos bancos internacionais para mostrarem para os investidores externos que nós somos um país que temos condição de pagar aquele investimento que qualquer um deles fizerem aqui no país. Pois bem, essa grana hoje do país está em torno de 370 bilhões de dólares. É muita grana, muita grana. Então, em tempo de crise como essa, nós poderíamos perfeitamente trazer parte, não estou falando trazer esse dinheiro todo, mas grande parte do dinheiro que a gente precisa seria uma outra saída importante. Portanto, diante desse conjunto de soluções, nós certamente iríamos saindo disso com menos sofrimento do que está sendo colocado para o nosso futuro. Queremos ainda destacar, não é, nisso tudo, de que, veja, em todos os momentos eu mostrei a necessidade e a importância do Estado. Portanto, essa política geral que estamos vivenciando pelo Paulo Guedes, não é, o representante da economia do governo atual, de vender tudo, jogar tudo para lá, não é, vender nossas riquezas, etc., porque a história tal da história de um Estado o menor possível, um Estado mínimo. Estamos vendo que precisamos de um Estado muito mais forte, porque nenhum empresário nacional vai querer botar suas fortunas para apaziguar o sofrimento dos brasileiros, que não mesmo o próprio Estado. Isso é elementar. Então, o Estado precisa mais do que nunca estar aí à frente. E para a gente poder, não é, concluir, nós diríamos, nos tempos de hoje, na atual situação que estamos vivenciando, 3 coisas são importantes. Primeiro é a gente ficar em casa, atender a orientação dos nossos especialistas em saúde, não é? Dos nossos secretários municipais de saúde, nossos secretários estaduais e um tanto o próprio Ministério da Saúde que está nessas confusões que a gente está vendo. Primeiro ponto. Segundo, vou pegar aqui a minha máscara. Usar a máscara, sim, qualquer momento que se fizer necessário para você sair, evitar aglomeração, são as orientações que estamos recebendo daqueles pesquisadores, daqueles epidemiologistas, quase que a palavra não saiu, mas nós podemos dizer pesquisadores da área de saúde que estudam esses vírus, essas epidemias todas, etc. Escutá-los, porque são as melhores orientações no momento. Escutemos, portanto, a ciência. Terceiro e último, olha lá, vamos juntos.